Olá, eu desejo boas-vindas a todas as pessoas que acompanham mais esta edição de Na Pauta Entrevista. Eu sou o João Juste, jornalista da Coordenadoria de Comunicação Social, a CCS da UFSCar, e hoje tenho a satisfação de receber para um bate-papo sobre agroecologia o professor Fernando Silveira Franco, do Departamento de Ciências Ambientais do campus Sorocaba, onde ele coordena o Núcleo de Agroecologia APT Capuã. Professor Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui Na Pauta, é uma satisfação recebê-lo. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição para a gente bater um papo aí. Legal, como eu adiantei na nossa abertura, a nossa conversa é sobre agroecologia. E para que todas as pessoas que venham a nos acompanhar possam entender do que a gente está falando, vamos partir do básico, professor. Qual é a definição de agroecologia e quais que são os seus principais objetivos? Joia. Agroecologia é uma palavra ampla, assim, né? Que tem sido trabalhada já há bastante tempo, na verdade. Então, quando a gente fala de uma definição, de um conceito fechado, às vezes é até meio difícil de a gente consolidar numa frase, assim, uma coisa que muitas vezes a gente considera como uma abordagem, como um referencial teórico. Então, tem vários, se a gente for olhar na literatura, tem várias definições de diferentes, vamos dizer, diferentes entidades, diferentes pessoas ou pesquisadores podem até definir de formas assim diferenciadas, de acordo com a gente percebe algumas escolas assim pelo mundo que têm um olhar, por exemplo, a agroecologia na Espanha tem um olhar bem para a questão sociológica. Tem o pessoal que daqui da América Latina, dos Estados Unidos também, que tem um olhar bastante técnico-científico também, a gente pode fazer até um contraponto assim, mas de forma geral, essa agroecologia surge como uma abordagem de observar os agroecossistemas, ou seja, os sistemas de produção agrícola, com o olhar da agroecologia, com o olhar da ecologia. Então, seria como se fosse uma lente, vamos dizer, para a gente observar os sistemas de produção agropecuária e pensar a forma de fazer com que esses sistemas sejam mais sustentáveis em todos os sentidos que a gente possa pensar, no econômico, no ambiental, no social, no cultural, no espiritual. Então, ela parte desse lugar, desse olhar para o sistema de produção e pensar, avaliar, analisar as relações, as interações que ocorrem nessa unidade de estudo, assim, do mesmo jeito que a gente considera na ecologia o ecossistema como a unidade nossa de estudo, na agroecologia a unidade do estudo é o agroecossistema, que então seria o sistema de produção agrícola, a gente também chama de organismo agrícola, né? Então esse sistema manejado pelos seres humanos, os homens e as mulheres, os camponeses, as camponesas, com o objetivo de produção de alimentos. E aí, nesse sentido, envolve vários princípios, vamos dizer assim, que são muito caros para a gente, né? Uma das questões às vezes a gente pode ouvir muito falar, a agroecologia é a agricultura sem veneno, mas não é só isso, né? A gente busca sistemas de produção mais sustentáveis, né? E a gente, então, considerando cada particularidade de cada local, às vezes numa mesma região, a gente trabalha com os assentamentos da reforma agrária aqui na região de Sorocaba, às vezes no mesmo assentamento, a família que está ali naquele lote, naquele assentamento, tem um objetivo diferente, tem uma vivência diferente, tem uma perspectiva diferente, então não dá para uma ideia da agroecologia não ter receita, não ter um modelo, né? Então a gente tem parte de alguns princípios, como toda ciência é um campo de científico, né? Então tem metodologias, tem formas de análise e de entender esses agroecossistemas e propor as soluções, assim, as ideias adaptadas a cada situação.
Então, a gente tem muito esse olhar para o conhecimento tradicional, acho que esse conhecimento ancestral, conhecimento que os agricultores já possuem, quais são as suas perspectivas de trabalho naquele lote, naquele local, e aí a gente conversar, e aí construir. Então, a agroecologia pressupõe muito a construção do conhecimento coletivo, isso é um princípio muito, muito básico. E aí, diga, desculpe. Não, eu queria partir justamente desse ponto, porque você estava falando da relação da agroecologia com o conhecimento tradicional e a agroecologia enquanto ciência com os seus princípios. Eu queria destacar, que você pudesse destacar justamente, então, o que é que a agroecologia se propõe enquanto ciência, sim, a partir dessa relação com o conhecimento tradicional que você destaca. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente considera, no meu entendimento, e de uma rede de pessoas, um grupo de pessoas, de pesquisadores que tem tanto no Brasil, na América Latina e também na Europa, a agroecologia, ao mesmo tempo, ela é uma ciência, um movimento e uma prática. Então, ela é uma ciência porque então existem metodologias, e uma das abordagens que a gente pode considerar é justamente como a gente buscar entender essas relações que estão acontecendo no campo. Então, aí o método científico, né, de entender, de analisar a partir das observações, a partir de pesquisas mesmo científicas que são realizadas no campo. Só que a pesquisa científica, nesse caso, que a gente considera, é aquela pesquisa que a gente chama de pesquisa participativa ou pesquisa ação participativa, que dentro do campo da agroecologia é o que a gente considera, onde a pesquisa não é feita aqui dentro do centro experimental, aqui dentro da universidade, dentro da academia, e sim lá no sistema de produção, no organismo agrícola, no lote do agricultor, da agricultora. Então, por exemplo, a minha linha de pesquisa específica assim, são os sistemas agroflorestais. Então, a gente, junto com os agricultores, aqui no caso aqui de Iperó, né, no assentamento Ipanema e no assentamento Horto Bela Vista, já há algum tempo a gente tem apoiado a implantação de alguns sistemas agroflorestais. Então, a pesquisa científica que a gente realiza aqui, a partir do momento que a gente ajudou a discutir o que seria plantado, como plantado, a partir do próprio olhar do agricultor, e lógico, a gente também colocando nossas ideias, fazendo essa ecologia de saberes, vamos dizer, o passo seguinte, depois que a gente implanta, e aí isso tem gerado algumas teses de doutorado, dissertações de mestrado, TCCs de graduação, onde a gente monitora, a partir de indicadores que a gente discute, que a gente constrói junto com os agricultores, qual o impacto que está ocorrendo com a implantação daquele sistema, do ponto de vista do solo, do ponto de vista da biodiversidade associada, do ponto de vista da renda. Então, aí, a gente tem um método, então, que seria um método como a gente monitorar a partir desses indicadores, só que isso é construído juntamente com os agricultores. Então, qual o indicador que tem sentido para o agricultor acompanhar para ver se aquele sistema está dando resultado ou não? Então, a gente tem feito algumas pesquisas nesse sentido. Então, nesse sentido, não sei se eu te respondo, mas assim, o método científico que a gente usa é parecido com... É o método científico no sentido assim, da academia, porém com essa adaptação, onde a pesquisa ela acaba ocorrendo junto com a extensão também, porque está sendo feita na propriedade, junto com os agricultores eles estão também vendo o que está acontecendo, ajudando a fazer as medições, e eles também estão se apropriando daquele conhecimento que está sendo gerado. E aí, ao mesmo tempo, é um ensino, porque são estudantes de pós-graduação, de graduação, que estão exercitando esse método científico, mas numa realidade concreta, né? Ou seja, no território, no chão do assentamento. Perfeito. Você falou da implantação dos sistemas agroalimentares, vamos assim dizer, que é uma das suas linhas de pesquisa aí na região de Sorocaba, e que a implantação desses sistemas é justamente um dos principais objetivos da própria agroecologia para aproximar produção do consumo, né, professor? Nesse sentido, quais que você percebe são os desafios, por exemplo,
da agroecologia nas metrópoles, da implantação desses sistemas nas grandes cidades, já que a ideia seria aproximar produção e consumo, nada mais... um caminho seria, então, que tivéssemos sistemas agroalimentares próximos das metrópoles, com os seus desafios. E aí eu queria te ouvir a respeito deles. Aí eu vejo duas possibilidades, vamos dizer assim, né? Uma coisa, a gente precisa que esses sistemas agroalimentares sejam mais locais, vamos dizer assim, né? Como você falou, a gente preza muito nisso. Uma palavra que a gente usa sempre é os circuitos curtos de comercialização, né? Então, como a gente também conseguir que o alimento chegue para as pessoas que estão na cidade a um custo acessível e também a uma qualidade desse alimento acessível, né? E aí, assim, uma questão são as formas de abastecimento, as políticas públicas de abastecimento e de transporte desses alimentos. Então, assim, a gente pode ter locais de produção que sejam próximos, por exemplo, das grandes cidades. Aqui, Sorocaba, considerando uma cidade média, né, tem uns 700 mil habitantes. Então, nós temos o próprio município de Sorocaba, ele não tem uma zona rural que consiga abastecer de alimentos a cidade. Então, ela depende muito dos municípios que estão aqui em volta, Piedade, Araçoiaba, Iperó, né, aqui em volta, esses municípios menores que têm uma área agrícola maior. Então, uma coisa seria como garantir que esse alimento seja produzido de forma sustentável aqui nesses municípios, por exemplo, e seja transportado, que as pessoas tenham acesso na cidade. Isso a gente entra nesse tema também da questão da política pública, porque também a gente está falando quando eu falei agroecologia no sentido do sistema de produção do agroecossistema é uma coisa. Agora, fora da porteira, vamos dizer assim, é preciso também algumas mudanças dentro da lógica e do sistema de produção, do sistema de abastecimento. Então, é necessário que tenha algumas mudanças, e aí são os desafios, né? Como você perguntou, muitos agricultores não têm, por exemplo, transporte, facilidade de transporte, às vezes estão em situações que são estradas que não são boas. Então, esse é um grande desafio de abastecer as cidades com esses alimentos. Mas existem exemplos que estão acontecendo. Por exemplo, aqui mesmo em Sorocaba, a gente tem uma entidade, uma ONG, que chama Instituto Terra Viva, onde a gente tem uma parceria com eles fazem um trabalho, eles são uma ONG, eles fazem um trabalho de recolher os alimentos aqui da região do entorno de Sorocaba, porque os agricultores não têm muitas vezes condição de trazer aqui, então eles têm um caminhão, um transporte, eles vão nos assentamentos, nas áreas também de comunidades rurais aqui, coletam esses alimentos, concentram num galpão que tem aqui próximo à cidade, no centro de Sorocaba, perto do centro de Sorocaba, perto da Raposo Tavares, e ali eles, através de um outro transporte, por exemplo, vai até para São Paulo, para a capital, em alguns circuitos de comercialização lá, alguns circuitos aqui mesmo dentro de Sorocaba, tem um sistema de cestas, a gente, por exemplo, faz uma feira aqui dentro da universidade, da UFSCar, no campus, toda terça-feira, então alguns alimentos vêm de lá desse barracão, vêm aqui para dentro da universidade, são vendidos aqui para os professores, para os estudantes, para os funcionários, aqui para a comunidade universitária. Então, essa proximidade, mas precisou de ter um ente aí, uma organização que vá num objetivo que não é lucrativo, como existe um grande problema que os agricultores familiares enfrentam no sistema de abastecimento, é a presença dos atravessadores, que a gente fala. São pessoas que vão lá buscar o alimento e levar para o outro mercado, para o consumidor. E aí, nesse caminho, o consumidor paga caro e o agricultor vende barato, porque quem ganha acaba sendo esse. Então, é necessário esse tipo de projeto, e que é uma entidade não governamental, mas que precisa sobreviver, então tem uma parceria com os agricultores, e esse alimento consegue chegar a muitas pessoas. Então, é um projeto que está crescendo aqui, começou bem pequeno, e agora a gente vê o resultado. Eles estão levando lá em São Paulo tem um local que chama Instituto Chão, isso na capital, então, que é um entreposto bem grande agora,
que ele recebe, por exemplo, esses alimentos aqui da região de Sorocaba, pelo Terra Viva, mas recebe coisas que vêm lá do Rio Grande do Sul, coisas que vêm do Nordeste. Eles têm criaram assim, um sistema de logística bem interessante, e eles trazem coisas, tudo orgânico, agroecológico, certificado, trazem coisas de várias regiões do Brasil, e ali eles vendem, o local é lá na Vila Madalena, e eles vendem a um sistema também onde o consumidor, ele decide o lucro que ele quer dar para o agricultor. Então, é muito interessante, tem um valor que foi pago para o agricultor, a gente faz isso aqui também na feira, e a opção de 30%, 40%, 50%, ou se naquele dia o consumidor não tiver como pagar, ele paga aquele valor mínimo. Mas, geralmente, todo mundo paga, porque mesmo com esses 30%, que é justamente para funcionar a entidade, para funcionar o sistema, mesmo assim ainda fica bom para o consumidor. Então, são alternativas que estão sendo desenvolvidas, praticadas em várias regiões do Brasil, várias experiências que estão acontecendo em vários municípios, pensando nisso que você falou, de favorecer o abastecimento. Só que muitas vezes ainda não são políticas, muitas vezes governamentais, são projetos, entidades, algumas prefeituras, alguns municípios. A gente tem uma plataforma no Brasil que chama Agroecologia em Rede, onde tem lá os relatos dessas experiências em municípios no Brasil inteiro, que estão dando certo, né? E provando que é possível, sem tanto recurso. Mas se tivesse políticas públicas mais favoráveis, a coisa poderia melhorar nesse sentido. Perfeito. Descrevendo essas experiências, a gente percebe que a prática, digamos assim, da agroecologia, ela não se refere apenas a um olhar ecológico para a própria produção ou para o próprio campo, mas envolve relações de trabalho mais justas, sustentáveis e dignas, uma economia mais igualitária, a questão de gênero também no campo. Quer dizer, é algo que é ecológico, mas é econômico, é social, é cultural, vai muito além do olhar ecológico para a produção propriamente dita, né, professor? Isso fica muito evidente quando você descreve essas experiências. Que bom, porque até assim, quando você pergunta no começo o conceito, assim, a gente fica até assim, né, é difícil falar um conceito fechado sem a gente descrever, né, a gente caracterizar, é muito melhor definir, porque eu acho que fica mais claro, porque é diferente de simplesmente um modelo de produção que não usa agrotóxicos. É sim também, mas vai muito mais além, como eu falei, e vai além. Você falou muito bem as relações sociais. Então, existem vários movimentos que a gente acaba participando no Brasil. Por exemplo, o movimento feminista está muito ligado ao movimento da agroecologia, né? Tem várias frases assim que são usadas geralmente nos eventos e onde a gente participa. Então, por exemplo, sem feminismo não há agroecologia. Se tem racismo, não há agroecologia. Então, se tem trabalho exploratório, vamos dizer assim, da mão de obra do ser humano sobre o ser humano, também não é para nós a agroecologia. Então, ela ultrapassa as questões só produtivas, técnicas, científicas, para questões assim sociais, culturais, econômicas mais profundas da sociedade, e que requer uma mudança mesmo de muitos paradigmas que temos hoje na sociedade, mas que são barreiras que a gente ainda está buscando romper, né? E a experiência tem mostrado, né, esse movimento que nós participamos no Brasil cada vez mais forte. A gente tem os congressos, a gente tem uma revista brasileira de agroecologia. Eu faço parte de uma associação brasileira de agroecologia que é formada por cientistas, técnicos, professores, estudantes, agricultores, pessoas que acreditam nisso do Brasil inteiro. E nós temos o Congresso Brasileiro, onde cada vez mais a gente tem visto a força desse movimento, né? E a possibilidade de nós, no caso, nós que somos da academia, que estamos dentro da universidade, a importância da gente contribuir justamente para propostas de políticas públicas, né? Então, isso é um papel também nosso como universidade. Então, isso tem acontecido, né? O Brasil, o primeiro país do mundo onde teve uma política nacional de agroecologia, um plano nacional de agroecologia que foi assinado em 2012, infelizmente, por situações políticas que ocorreram nesse país,
ficaram um pouco parados, né? E assim, agora com a volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que ele foi extinto durante o governo anterior, a gente vê uma perspectiva nova, né, de novos projetos, novos programas. Então, por isso que eu falo da questão da política pública. A gente não pode depender da política pública, mas também a gente, para alguns momentos, é necessária. Por exemplo, assistência técnica, extensão rural, apoio à questão técnica, porque algumas questões são difíceis. Os agricultores trazem as dificuldades no sistema de produção, por exemplo, produzir sem usar o veneno, por exemplo, formiga, como que a gente faz com a questão química da nutrição das plantas. Então, tudo isso são assuntos nossos de pesquisa da agroecologia, que a gente busca resolver junto com eles, pesquisando junto, e aí devolvendo isso e gerando também novas políticas públicas, né? Perfeito. A gente falava da relação da agroecologia com movimentos sociais e precisa citar da relação com um deles, talvez um principal deles, a própria reforma agrária, né, professor? Queria te ouvir a respeito dessa relação entre a agroecologia e a questão fundiária no Brasil e a necessidade da justiça no campo nesse sentido de uma reforma agrária propriamente dita. Perfeito, perfeito. Tem uma frase também: sem reforma agrária não há agroecologia. E sem agroecologia não há reforma agrária. Acho que são duas coisas que são totalmente ligadas, e os movimentos sociais estão cada vez mais com essa bandeira da agroecologia, os movimentos sociais que atuam no campo. A gente atua, né, em assentamentos aqui da região, e a gente vê cada vez mais essa sensibilidade, essa motivação para esse olhar da agroecologia. Então, infelizmente, assim, a reforma agrária não tem sido realizada no Brasil da forma que a gente gostaria que acontecesse, por várias questões, né, são muito estruturais, que vêm, se a gente for pensar, desde lá de quando o Brasil começou a ser colonizado, né, é uma herança aí que vem de muito tempo, da formação da questão agrária no Brasil. Então, existe essa dificuldade, assim, do acesso à terra, e a gente vê que é muito necessária a reforma agrária popular que a gente traz, para que a agroecologia aconteça cada vez mais forte, porque tem muita terra no Brasil que pode ser trabalhada com a agroecologia, mas que depende também dessas outras questões que eu falei, de outras políticas públicas, né? Mas a reforma agrária é uma política totalmente necessária para que a gente possa desenvolver cada vez mais a agroecologia. A gente acha isso cada vez mais. O exemplo disso são os assentamentos onde a gente tem atuado, o potencial que existe dos agricultores em produzir de forma agroecológica. Para isso, eles precisam de ter terra. Então, as duas coisas precisam caminhar juntas, e estão sim juntas. A gente vê vários exemplos. Aqui, esse fim de semana mesmo, né, teve a Feira Nacional da Reforma Agrária lá em São Paulo, no Parque da Água Branca, e a gente viu o exemplo de organização e de produção. Foram mais de 500 toneladas de alimentos que foram comercializados, e a população da capital viu o potencial que existe no Brasil de produção de alimentos na reforma agrária, sendo feita a reforma agrária com tudo aquilo que ela necessita, né, com esse apoio necessário também de essas políticas de ATER, né, que a gente chama assistência técnica e extensão rural. Às vezes precisa de um crédito, que é a política do Pronaf. Teve a política que foi maravilhosa, que foi o PAA, que foi parado, agora está voltando, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Saíram daqui do assentamento de Peró toneladas, caminhões de banana, levados para prefeituras, por exemplo, lá da Grande São Paulo, de Guarulhos, do ABC, para ser entregue à merenda, aos hospitais, aos presídios. Então, esse programa, ele vai estar voltando agora, o Programa de Aquisição de Alimentos da Conab, e essa é uma venda institucional, que chama o agricultor, através de uma associação, entrega numa creche, numa escola, e quem paga é a Conab, diretamente para o agricultor, para a associação. Perfeito. A gente tem falado ao longo da nossa conversa propriamente de um novo modo de produzir alimentos, e que envolve relações outras econômicas, sociais, culturais, como a gente já falou, né? Mas quem defende, por exemplo, o agronegócio ou a agricultura em larga escala, fala que o problema da produção de alimentos pela agroecologia é a questão do volume,
que não daria conta de atender a demanda pela produção nacional, por exemplo, pela produção de alimentos. Os defensores da agricultura familiar dizem que 70% da produção nacional de alimentos já é da própria agricultura familiar. O que é que você nos diz a respeito desse embate de posições? Sim. Bom, da minha experiência, que estou aqui no campo, diretamente trabalhando com agricultores familiares, desde quando eu estive no mestrado, meu doutorado foi sobre isso na Universidade Federal de Viçosa, desde a década de 90 que eu acompanho esse processo, esse movimento no Brasil, e eu tenho plena convicção que a agricultura familiar tem, sim, condições de alimentar o Brasil. E a prova disso, você falou, esses dados do IBGE mostraram que vários alimentos que é a nossa cesta básica, são produzidos pela agricultura familiar. A soja, por exemplo, que é a grande commodity, a grande produção no Brasil, é commodity. Ou seja, a gente não come diretamente soja, isso é matéria-prima para ser exportada. E outras commodities que são produzidas no Brasil pelo agronegócio que não abastecem, não são alimentos. Então, esse sistema agroalimentar, o grande problema desse sistema agroalimentar é que ele não está produzindo alimentos, ele está produzindo dinheiro, papel, commodities, e sempre pensando na exportação. O Brasil estava, de novo, né, no mapa da fome. Então, como que pode isso, né? E se você imaginar locais pequenos, agricultores com 2 hectares, 3 hectares, alimentando. A gente tem exemplos aqui de um sistema de cestas que a gente chama de CSA, Comunidade que Sustenta Agricultor. Eu participo de um que fica em Botucatu, e aqui a gente ajudou a formar um aqui em Sorocaba. Uma família ou 2 famílias de agricultores com lote aí que ele atua efetivamente em 2 ou 3 hectares, abastecem 70, 80 famílias, 100 famílias da cidade, de uma relação, de uma parceria de consumidor e agricultor, assim. Então, tem um potencial, é possível, e a gente pode pensar assim na correlação de apoio que esses 2 âmbitos da agricultura têm no Brasil. A gente fala assim, se as universidades alocassem recurso para pesquisa, para pensar sistema de produção da agricultura familiar, se a assistência técnica e extensão rural tivesse recurso, os carros, para poder dar esse apoio aos agricultores, a gente vê os órgãos como o ITESP e o INCRA, no estado, aqui o ITESP no estado de São Paulo e o INCRA no Brasil, a quantidade de funcionários que existem. Ontem eu ouvi um número de quantidade de técnicos aqui que tem do ITESP, no Instituto de Terras de São Paulo, para cada assentado, para cada família de assentado que tem no estado de São Paulo, é muito discrepante. Então você não tem apoio técnico, você não tem política de crédito, você compara o PRONAF com os outros programas de crédito para o agronegócio. Na verdade, muito recurso que se diz aí que é envolvido no agronegócio, quando as contas que são feitas realmente, tem muitas questões, se a gente for olhar bem, grande parte dos recursos que movimentam o agronegócio são os insumos. Isso às vezes é incluído nessas contas. E aí o Brasil é o maior consumidor do mundo de agrotóxicos, de insumos e tudo mais. Então, é muito discrepante o apoio que é dado. Você vê o Ministério da Agricultura e o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. São 2 ministérios, um cuida mais da agricultura familiar e o outro do agronegócio. E a gente vê assim, a diferença de recursos que são destinados, que são os empréstimos, que são os financiamentos. Então, se tivesse, eu tenho plena convicção, porque capacidade de produção, força de trabalho, conhecimento, vontade, não falta nos agricultores e nas agricultoras do Brasil, nos camponeses e camponesas. E a partir do momento que eles têm uma condição de melhorar, isso que eu acabei de falar também em política pública de abastecimento, é muito claro aqui nos assentamentos aqui que a gente acompanha, teve um movimento assim. Quando começou esse programa de aquisição de alimentos, os assentamentos são muito próximos à cidade, aqui próximos a Sorocaba, próximo a Iperó. Os maridos geralmente acabam indo trabalhar na cidade como pedreiro, as mulheres como empregada doméstica, e não acabam não conseguindo viver da terra. Foram para a cidade trabalhar e iam dormir no assentamento. Começou esse programa, voltou todo mundo para a terra trabalhar, porque estava produzindo alimento para a creche, para as escolas, e feliz. Acabou o PA, o campo esvaziou de novo. As pessoas voltaram para a cidade e vão só dormir
Isso é muito claro, a gente está vendo isso no dia a dia, que eu vou na família, que eu vou lá, não é história. A pessoa está lá, o filho da pessoa, que a gente acompanha, uma família, está morando na cidade, porque não consegue viabilizar recurso financeiro. Então, eu acho que essa afirmação de que não consegue atender, ela precisa ser bem revista. E a gente vai provar isso. Perfeito. A gente poderia abordar outras dezenas de questões e aprofundar essa nossa conversa aqui. Infelizmente, o nosso tempo é curto. E para a gente finalizar, eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre o trabalho do Núcleo de Agroecologia APT Capuã aí em Sorocaba, em linhas gerais, as principais frentes de atuação do núcleo, para que as pessoas possam conhecer, enfim, e quem se interessar, procurar, entrar em contato com vocês e somar força nesse trabalho aí. Perfeito. Esse núcleo de agroecologia, a gente começou desde 2009, aqui logo que eu entrei na universidade, eu fui procurado pelos estudantes que tinham interesse nesse tema, nesse assunto, interesse nessa, como a gente falou antes aqui, nessa forma de ver o mundo, né? Nessa forma de estar no mundo, de estar no planeta e de respeitar as pessoas e o próprio planeta e todos os seres que estão aqui conosco. Então, eu já tinha essa busca já há bastante tempo, antes de entrar na universidade, trabalhei em vários projetos de desenvolvimento rural pelo Brasil todo. E a partir do momento que eu entrei na universidade, logo assim, os estudantes me procuraram da biologia, da engenharia florestal, da geografia, para a gente começar algum trabalho, né? Então começamos em 2009, logo em seguida, assim, surgiram alguns editais do governo federal, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que alocou recursos ao CNPq, e o CNPq então lançou editais que nós, como professores universitários, a gente pôde, e também dos institutos federais, a gente pôde concorrer a esses editais, que era para a formação de núcleos de agroecologia por todo o Brasil. Então, nesse primeiro edital de 2010, foram formados mais de 100 núcleos pelo Brasil todo, em muitas universidades, institutos federais. Depois, em 2013, teve outro edital que a gente conseguiu aprovar. Então, nós tínhamos recursos, eram bolsas, recursos para fazer os trabalhos de campo. Então, tudo que a gente faz desde essa época, são as ações a partir desses projetos. Então, são trabalhos de extensão nos assentamentos, apoio lá aos agricultores no sistema de produção, a gente faz cursos, né, desenvolve cursos, aqui dentro na comunidade interna também da universidade a gente organiza eventos, organiza, por exemplo, essa feirinha agroecológica que é realizada aqui toda semana. Ontem mesmo a gente teve uma mesa redonda aqui, um evento que foi organizado por esse núcleo, que é chamado Abril Vermelho, né, que a gente organiza já desde quando começou o núcleo. Então, são debates, eventos, cursos, atividades, pesquisas que a gente realiza, publica os resultados da pesquisa. Nós também somos um grupo de PET, que é o Programa de Educação Tutorial do Ministério da Educação e Cultura. Então, isso, desde 2010 também eu consegui acessar esse edital e a gente tem o PET é um programa perene, né? Tem vários na UFSCar, acho que são 15 projetos de PET na UFSCar inteira. Nós temos um PET que é o PET Conexões, é uma linha que tem essa qualidade de trabalhar com as questões agrícolas, questões sociais. E então, com esses recursos que a gente tem, as bolsas para os estudantes trabalharem, hoje nós tem 12 bolsistas do PET, e tem bolsas também da ProEx, que a gente consegue pela universidade. Iniciação científica, então todos esses estudantes comigo a gente realiza esses trabalhos com essas bolsas e temos os recursos para poder fazer também as ações. Então comprar equipamento, computadores, por exemplo, data show, muitas coisas que a gente compra, inclusive equipamentos que são usados às vezes por outros setores aqui da universidade, a gente tem ferramentas, por exemplo, algumas coisas que às vezes as pessoas até pedem emprestado para a gente aqui. Alguns materiais assim, de uso na agricultura. Então, só que desde 2016 a gente não teve mais acesso a esses editais, só ficamos com o PET, que foi o que salvou assim, a gente poder continuar esse trabalho, né? Igual no Brasil, tem núcleos em muitas universidades, e nós temos uma rede de núcleos que atua, que a gente vai trocando, são espaços, assim, vamos dizer, de resistência dentro das universidades para poder trazer essa discussão desse tipo,
dessa ideia de agricultura, dessa abordagem da agroecologia aqui para dentro, para debater, discutir, né, e gerar também conhecimento junto aqui da universidade, junto com os agricultores, junto com a sociedade também urbana. A gente realiza parcerias com o SESC aqui de Sorocaba, é um parceiro muito grande nosso, já realizamos várias atividades lá dentro do SESC aqui, de parcerias. Então, essas são assim as atividades, mas vai dentro também daquela ideia, ensino, pesquisa e extensão, e voltados para esse olhar da agroecologia. A gente tem conseguido assim, desenvolver muita coisa, né? Os estudantes acabam fazendo iniciação científica, dissertações de mestrado. Teve estudante nosso que já fez doutorado no tema que ele começou lá na graduação, e a gente vai orientando até chegar no doutorado. Então, é um impacto bem interessante, assim, que a gente considera do núcleo, né? Principalmente essa questão de trazer, né, o debate, esse debate dessa agricultura sustentável, vamos dizer, para dentro do nosso campo, né? Maravilha. Professor Fernando, eu queria agradecer muito a sua participação aqui nesta edição de Na Pauta Entrevista. É sempre muito estimulante ouvir a respeito, como você disse, de novas formas de estar no mundo. Sempre renova as nossas esperanças. Muito obrigado novamente pela sua participação. Sucesso no trabalho aí do núcleo. E até a próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, tudo de bom. Estou à disposição para sempre que você precisar. Maravilha. Um abraço, tudo de bom. Até mais. A todas as pessoas que acompanharam esta edição de Na Pauta, eu deixo também o meu abraço e até a próxima.